O livro que se segue também tem a ver com fantasmas. É um livro que não é novo, é na verdade a coleção de uma história que foi publicada em 7 capítulos entre 2013 e 2018, em comics, mas é uma história portuguesa, foi publicada em inglês, é o Living Will, argumento do André Oliveira. A ideia era para ser toda desenhada pela Joana Afonso, mas por causa dos constrangimentos dos vários trabalhos da Joana, houve 2 capítulos destes 7 que tiveram de ser desenhados pelo Pedro Serpa. Essa história, publicada então dessa forma serializada ao longo de 5 anos, foi lançada num livro integral pela Polvo no final do ano passado, uma edição que tem extras, um prefácio, entrevistas, esboços e um capítulo novo, uma side story para uma das personagens que vamos encontrando nesta história. Eu lembro-me não sei se tiveste essa experiência, mas eu lembro-me do Living Will ao sair e cheguei a comprar alguns números, não comprei todos porque na altura depois perdi um bocado o rastro, e depois quando surgiu a oportunidade para comprar os que me faltavam, disseram que esta versão integral estava prestes a sair. É um projeto diferente na banda desenhada portuguesa e acho que também marcou por causa disso. Temos a história de um homem que é o Will, que chega ao fim da sua vida e percebe, ele é um restaurador, ele esteve a trabalhar em restauro de objetos, e que um técnico de restauro, digamos assim, e ele vai tentar, ao longo desta fase final da sua vida, também esta fase crepuscular, lá volta esta palavra que eu gosto muito, a tentar restaurar os erros que ele cometeu na sua própria vida. Cada capítulo tem uma tonalidade diferente nas cores, e é engraçado hoje ver, de 13 anos depois do início da publicação desta história em pequenos cómics, conseguimos perceber a evolução do traço da Joana Afonso ao longo das páginas. O Pedro Serpa está muito colado ao estilo dela. Ele diz na entrevista que não foi tanto o André Oliveira como o Pedro Serpa não quiseram isso, mas é inevitável perceber que se está a tentar emular o estilo da Joana Afonso, o que seria muito difícil. O próprio Pedro Serpa diz isso. Esta edição também tem capas diferentes, esta edição em livro. E, enfim, o que é que me fica agora, relendo as partes que eu já conhecia e lendo as partes que ainda não tinha lido, e não sei se tu tiveste esta impressão. Eu acho que percebo perfeitamente porque é que o André Oliveira diz que esta história, por ter sido escrita assim, desta forma espaçada, foi evoluindo de uma maneira que não seria igual se fosse para ser publicada toda de uma vez, na primeira vez. E é o que eu sinto. Eu senti que, apesar da história ter um grande valor emocional e haver coisas que funcionam muito bem, às vezes é um bocado óbvia, redundante, um bocadinho moralista, e tem aquela coisa que se sente às vezes em argumentos, que é as personagens reduzirem-se ao seu problema, não é? Quer dizer, temos o Will, temos a personagem da apresentadora de um programa de televisão que também parece estar ali para cumprir um propósito moral ou uma mensagem para dar a quem lê, mas passados estes anos todos acho que se mantém como um projeto que de facto foi uma pedrada no charco na banda desenhada portuguesa, com coisas que resultam muito bem. Há uma parte no capítulo 4 que eu achei particular graça, quando o Will está a tentar, lá está, colmatar mais um dos seus pecados, percebe que aquilo que tinha muita importância para ele não teve para a outra pessoa, e é engraçado isso, como a forma como nós vamos pensando numa coisa ao longo da nossa vida e que depois afinal não tem importância nenhuma para a outra pessoa, para quem nós supostamente achamos que estamos a fazer mal. Tem ideias visuais e narrativas muito interessantes, e enfim, o capítulo extra é isso, é um extra, não acrescenta muito, mas é um complemento engraçado para esta edição extremamente cuidada desta edição integral do Living Will. Não sei se tu apanhaste na altura quando saiu ou não. Eu lembro-me do Living Will quando saiu, mas na altura não acompanhei. Não me suscitou assim um grande interesse. Havia outras coisas que é a tal história das opções que se têm a fazer. Claro, exatamente. E também isso foi o que me aconteceu. Ou seja, eu lembro-me que o primeiro comprei, o segundo foi-me oferecido, mas depois também não tive aquela vontade de ir apanhar os outros volumes. Bom, começa logo aqui pela primeira, que é o próprio título, não é? O Living Will, que traduzido para português é o Testamento Vital. Exatamente. Que é aquilo que para quem não sabe, é um documento que garante os desejos médicos que sejam respeitados caso nós não conseguimos expressá-los. Qualquer pessoa pode fazer isto, agora até através facilmente dos portais que há, pode-se solicitar o médico de família para fazer isso.
quando a pessoa, em determinada altura, seja ela não obrigatoriamente no final da vida, se houver alguma situação, pode dizer o que é que quer que aconteça, caso seja necessário. Portanto, há aqui um jogo, portanto, de palavras logo aqui na apresentação, logo no capítulo. Eu aqui, a primeira coisa que eu vou aqui dizer, que até já fez alguma polémica. Aliás, nós temos aqui 2 livros, vamos depois falar de um outro livro que também tem a ver com aquilo que eu vou dizer. Que eu fico assim um bocadinho, não sei como é que, mas que é aquela pedra no sapato, sabes? Que é os editores portugueses estarem a ir buscar coisas que vêm de lá de trás. E eu já tinha feito este comentário em relação ao livro do João Mascarenhas, da Butterfly Chronicles, e o João, um abraço a ele, que eu sei que ele costuma nos ouvir. E com muita atenção. Um grande abraço. E o João não gostou de uma coisa que eu disse, que os editores estavam a ir buscar as coisas ao fundo da gaveta. Nós falámos e esclarecemos as coisas, que o João é uma pessoa extraordinariamente, portanto, está sempre disponível para conversar. Exatamente. Sim. E ele percebeu o que é que eu queria dizer, e eu talvez não me tenha expressado bem, mas agora aqui continuo a manter a mesma coisa. Que é, parece que de momento estão a ir, os editores querem editar qualquer coisa, as pessoas não têm as coisas disponíveis, então vamos buscar as coisas antigas. E é isto que eu tenho pena. É que não estejam a editar coisas novas e estejam a editar coisas antigas. Não estou a desvalorizar as coisas antigas, ainda bem que elas estão a sair de onde andavam escondidas. Sim, mas a questão é que também pode haver as duas coisas. Pronto, não é? E no caso da polvo, houve isso. Nós há de 15 dias falámos aqui do progresso da humanidade, não é? Era uma novidade. Pronto, o que era bom era que saísse uma coisa nova e que depois, à boleia da coisa nova que saiu, saísse. Então, fosse recuperar, olha, editámos este livro, agora vamos aproveitar e vamos editar este também, já que as pessoas já tomaram contacto. Era bom que isso fosse possível. Claro que estamos a falar quase sempre dos autores portugueses, são poucos os que são profissionais de banda desenhada. Exatamente, sim, Portanto, exatamente. A maior parte são entusiastas, digamos assim. Entusiastas profissionais, digamos assim. Fico realmente com pena que nós não estejamos aqui a falar de livros novos do André Oliveira, da Joana Afonso, do Pedro Serpa, e estamos aí a falar de coisas que estão a ser recuperadas. Com o seu valor, por estarem a ser recuperadas. Claro que sim. Mas repara, isto até tem sido... há dias surgiram as nomeações para as Vinhetas de Ouro e este álbum está nomeado para melhor álbum de banda desenhada portuguesa, como se fosse uma novidade, não é? Exato. Também há essa... mas é uma novidade. Este livro é uma novidade. A questão é precisamente essa. Não é, mas ao fim e ao cabo, isto está a sair para um público que a sua primeira edição, digamos assim, a sua originalidade não teve esse impacto e essa visualização. Eu percebo o que tu queres dizer. Claro que no caso, por exemplo, do João, desculpa estar-te a interromper, no caso do João Mascarenhas, estamos a falar de uma grande parte do livro que nunca tinha sido feito. Exatamente. A parte inicial e a história toda, ele criou a história toda, só desenhou a parte inicial e depois não desenhou o resto. E a parte inicial foi publicada, ao fim e ao cabo, na mesma história do Living Will. Foi publicada em forma, portanto, digital. Mas o Living etc. Will foi publicado na íntegra, na altura. Mas deixa-me fazer de advogado do diabo aqui, porque eu acho que esta edição em particular, não falando das outras, mas esta edição em particular eu acho que faz sentido porque o original saiu em inglês, em fascículos, e era difícil já encontrar... Eu acho que... E nós começámos este programa a falar do Vítor Peón, por exemplo. Se alguém lançasse alguma coisa do Vítor Peón, eu acho que era ótimo, porque, apesar de tudo, sim, não é? Há coisas que, entretanto, estão perdidas lá pelo meio E acho que é muito diferente. Acho que é muito diferente tu reeditares banda desenhada portuguesa e reeditares o Corto Maltese pela 10ª vez, não é? Claro. Era preferível muito isso. Mas aí aqui a questão também lá Mas está. percebo perfeitamente o que tu estás a dizer. O que eu estou a dizer não é que não se edite. Acho muito bem que se edite, acho muito bem que se dê isto a conhecer a mais público. Agora, eu preferia que tivesse sido um livro novo do André Oliveira, da Joana Afonso e do Pedro Serpa, até se necessário fosse. Portanto, eles trabalhassem os dois em conjunto. Eu preferia que se fosse um livro novo.
De qualquer maneira, fiquei muito contente e eu fui ler, como te disse na altura, sabia que a história existia, mas na altura não me cativou. E agora, sim, tive todo o interesse e tive todo o gosto em ler. Depois, posso aqui depois fazer um outro comentário que talvez seja um bocadinho chato, mas estamos aqui a falar de algo que está... este tema está a ser muito recorrente em muita banda desenhada que está a ser editada cá. Porque, por exemplo, lembra-me logo do Rugas, do Paco Roca, não é? Que anda lá perto, anda lá na vizinhança. Sim, é diferente. É diferente, mas anda na vizinhança. O tema, a questão, a arte de voar, não é? A arte de voar do alto arriba. O Não Me Esqueças, também, da Alix Garan. Mas repara, a arte de voar já foi lançada há mais de 10 anos. Sim, o Rugas sim. Igualmente. Mas estamos aqui a falar... E este também há mais de 10 anos. O Mergulho também. Há muitos livros neste momento e estava-me ali, agora de repente lembrei-me de um autor português que também tinha a ver com a morte da mãe, etc. Pronto, há muito... Isto parece que há aqui agora subitamente uma descoberta e um receio sobre os nossos pais, sobre o final da vida dos nossos pais. Eu só acho é que às vezes esse receio parece que é só um mecanismo narrativo. Por exemplo, aqui... Uma libertação, uma expiação do medo. Ou às vezes é só porque isto é giro fazendo uma história e eu às vezes sinto... Ou seja, às vezes há coisas... há coisas aqui que eu acho que resultam muito bem e há outras que esta malta não sabe o que é envelhecer. Pronto, mas isso não há problema. Claro que uma pessoa mais nova pode falar do envelhecimento, mas eu sinto que é mais aquela ideia de isto dá uma grande história do que propriamente eu estou a dizer qualquer coisa, mas há ideias muito fortes aqui, de qualquer maneira. Sim, não, sem dúvida. Este é um livro que, aliás, lido na sua... Lá está o que tu estavas a dizer, a edição em fascículos. Pronto, a ideia, e isso é uma das vantagens desta edição, são as próprias entrevistas e os próprios comentários que os autores fazem. A ideia que existiu é válida, mas efetivamente o livro, ao sair no seu integral, faz muito mais sentido do que a edição em fascículos. Mas acho que também perde um bocadinho por causa disso. Depois não é? Porque se sente essa... Que às vezes a repetição de certas ideias... Sente-se a fragmentação da ideia original. Sim. Não, e às vezes eu percebo que, entretanto, passaram-se 13 anos e ainda bem que não houve grandes mexidas nos originais. Mas, pronto, sente-se que um certo simplismo em algumas coisas. Provavelmente o André já não escreveria desta forma, nem a Joana nem o Pedro desenhariam desta forma. Pois, isto depois também tem a ver com as questões dos próprios prazos que as pessoas marcam a elas próprias. Neste caso não havia obrigação, mas as próprias pessoas marcarem, etc., por aí fora, também terá havido aqui alguma coisa sobre isso, não é? Sim, exatamente. Mas enfim, é uma história que lida com esta ideia das segundas oportunidades. Eu acho que vale a pena descobrir, porque lá está, às vezes há projetos na BD portuguesa que não é que sejam perfeitos ou brilhantes, mas que tentaram fazer alguma coisa diferente. Sim. E o Living Will, além de ter tentado fazer uma coisa diferente, tem coisas boas para descobrir nele. A originalidade é sempre de louvar. Sim, sim. Acho que aqui, inclusive, há aqui uma das ideias que aqui me cruzou como é que eu hei de dizer? As vidas podem correr paralelas, digamos assim, sem se cruzarem, não é? Elas podem não se cruzarem, podem até correr paralelas, mas depois subitamente cruzam-se. E depois o cruzam-se pode ter vários efeitos. Portanto, pode deixar marca, pode só se cruzar, não é? E não acontecer nada. E pode realmente redundar tudo. Aliás, agora estou a dizer isto, estou-me a lembrar daquele livro que nós também falámos do Pinel, da Checkmate, não é? Sim, Checkmate, exatamente. Pronto, que também tinha um bocado essa ideia de as vidas andavam ali todas a correr paralelas. Aliás, a capa até era todos os personagens num jogo de xadrez, precisamente por isso, quer dizer, e também lá está, era um bocado este tema, andava ali na vizinhança destes temas, etc. Portanto, acho que aqui a ideia está muito bem construída, e já agora aproveito para fazer outro comentário mais vasto, que é: há muitos livros que estão a ser editados de banda desenhada portuguesa que estão a ganhar muito por terem um autor
do texto e terem um autor do desenho. Sim, aquela questão dos argumentos que o Hugo Jesus falou aqui Exatamente. no fim de ano. E este é um bom exemplo disso. Sim. Isto é um bom exemplo disso, temos outros, mas este é um bom exemplo disso. Porque a história do André Oliveira realmente, e há 15 dias também falámos da mesma situação, portanto, temos aqui um autor a fazer o texto, ou pelo menos a dar a ideia. Exatamente. E depois um desenhador a fazer a sua adaptação. E aqui também, lá está, isto, como tu disseste, independentemente de ter falhas, é uma história forte, portanto, não olhamos apenas para o desenho, olhamos Exatamente. para o argumento e para o desenho. E isto é que realmente acho que cada vez mais faz mais sentido que haja essa preocupação. Mas depois, como dissemos também há 15 dias, e isso acontece muito lá em França, tem de ser os próprios editores que têm de se mexer. Sim. E de tentar descobrir pontos. Conciliar, exatamente. Tentar descobrir pontos entre autores e ir buscar argumentistas que estejam disponíveis para... Nem toda a gente está disponível para escrever, ou disponível, ou com vontade, ou interesse em fazer argumentos de banda desenhada, e depois dizer, olha, esta história calhava aqui bem, era este desenhador. Pronto, é isso que acontece em França. E muitas vezes, não é por acaso que aquelas histórias do Blake e Mortimer, eles fazem páginas de testes e coisas do género, etc, para aí fora, para ver quem é que calha com aquele argumento, se calhar era melhor este e aquele e aquele outro. Se calhar os próprios editores têm também que começar... Sim, também estamos a falar de uma indústria completamente diferente. Claro, portanto, não precisam de falar com 30 desenhadores nem com 30 argumentistas, também não há tantos. Pronto. Sim, verdade. Enfim, Living Will, edição integral... Deixa-me só aqui fazer um último comentário. Na parte final há aqui uma galeria de imagens de vários autores de portugueses. Exatamente, a homenagearem, exatamente. E é muito curioso tu veres a diversidade de leituras que o argumento faz, porque não há, e eu não acredito que tenham sido postas as regras aos desenhadores, e portanto eu acho que aí demonstra bem a diversidade do argumento e do desenho aqui que existiu. Não há praticamente 2 desenhos que versem o mesmo tema. Exatamente. Portanto, acho que aqui demonstra bem como esta história toca muita gente de muita maneira diferente. Sim, e acaba por ser uma história que lida com temas muito universais e que nos vão tocar de alguma forma. Enfim, se quiserem reler ou redescobrir. E também é engraçado esta passagem do inglês para o português, não é? Olha, essa passagem do inglês para o português, curiosamente, se tu fores ver passa publicidade no Goodreads, há lá alguém que leu a história, parece-me ser alguém em inglês, que leu a história original e que depois faz um comentário em que diz que se nota bem que... Não foi escrito por uma pessoa nativa. Por uma pessoa nativa, exatamente. Portanto, isso é um dos problemas. Eu lembro muito bem dessa história, de ouvir essa história, quando, pronto, lá estou eu a voltar atrás, há muitos anos, quando começou o rock português, não é? Do Chico Fininho, e que, entretanto, havia muita gente que comentava, porque antes havia aquelas bandas que cantavam em inglês e que eles diziam que era escusado lançar os discos em Inglaterra porque ninguém ia perceber nada do que é que estavam a dizer, porque nem sabiam o que é que eles estavam a falar. Sim. Porque, pronto, que havia essa... Para nós estavam a falar inglês, mas para eles não. É um pouco aquele provincianismo que há cá de achamos que basta falarmos a língua dos outros, conseguimos lá chegar. Isso faz-me lembrar que o Portugal na CEE do GNR começou por ser uma canção em inglês e que não tinha nada a ver. E depois há outra história também, já agora conto aqui, que há vários anos, quando o António Pedro Vasconcelos ainda era vivo, fizeram uma retrospectiva da obra dele na Cinemateca. E eu fui ver O Lugar do Morto, porque nunca tinha visto. E teve uma apresentação dele. E ele contou que foi à França falar com o distribuidor para ver se conseguia pôr o filme lá em exibição, e mostrou o filme ao distribuidor. E ele disse assim, mas olha, estes filmes, isto não está falado em francês nem nada, mas isto é assim, eu tenho filmes destes Aves Paletes com a Catherine Deneuve e o Gérard Depardieu, porque é que eu vou precisar do seu filme? E há um bocado isso, e depois também tivemos outros casos, até de filmes portugueses falados em inglês, também resultaram extremamente bem, mas enfim, a história funciona até bem em português. Sim. E é uma excelente edição da Polvo,
e acho que merece muito ser descoberto. Exatamente. Mesmo para quem conhece a edição inglesa, Exatamente. merece ser descoberto. É, porque se é para fazer reedições que se faça assim com mais qualquer coisa e... Apesar que continuo, volto ao meu primeiro percebo, tema. eu percebo. Acho que importante é sair. Espero que realmente o André Oliveira rapidamente, ainda este ano, surja aí um novo livro dele. Vamos ver. Agora vamos dar um mergulho. Embora. E olha, estávamos a falar de reedições. Isso agora não teve grande piada. Depois destas cheias de mergulho. Pois não. Essa não. Mas é na piscina, é um mergulho na piscina. Então está bem. Uma piscina fechada. Espera aí, deixa-me ver se eu estou a estar aqui.